dia 16 de abril. E é sobre isso que vamos falar hoje aqui. A voz é produzida na laringe, existe um músculo que é as pregas vocais, que nós normalmente ouvimos falar em cordas vocais, mas isso faz-nos lembrar duas cordas da viola, que na realidade não é isso que acontece. Elas são dois músculos, duas membranas, duas pregas. Elas estão na região da laringe e com o ar a passar faz com que elas vibrem. Portanto, em fonação, quando vamos para falar, elas estão encerradas, assim. O ar a passar aqui no meio faz com que as cordas vocais vibrem, ok? E façam o som, a voz que nós estamos habituados. Cada um tem a sua voz. Nós até identificamos as pessoas pela voz, porque cada um tem um músculo com um tamanho diferente e com uma configuração diferente. Alterações vocais. Nós distinguimos dois tipos de disfonia. Disfonia é o que nós chamamos de rouquidão. Temos a disfonia funcional, em que as pregas vocais não têm qualquer alteração estrutural, estão bem, só que não estão a funcionar da melhor maneira. Isso acontece normalmente com abusos vocais ou até com tensão muscular. São muito frequentes em senhoras, especialmente, e é as que nos aparecem mais em consulta. Depois temos as disfonias orgânicas. Aqui sim, há alteração estrutural da corda vocal. Temos, por exemplo, uma parésia da corda vocal, em que uma delas está paralisada e só a outra é que trabalha. Isto pode acontecer devido a uma tiroidectomia, cirurgias à tiroide. Pode ser reversível ou não. E pode existir também disfonias orgânicas por granulomas, que são massas que estão nas cordas vocais. Existem também as orgânico-funcionais. O que é que acontece aqui? É a evolução de uma disfonia funcional, ou seja, por mau uso vocal, quando não é tratada, pode evoluir para uma orgânica, onde surgem os chamados nódulos, que são os calos da corda vocal. Vamos desmistificar aqui um bocadinho. Nódulos não são carcinomas, ok? Não é maligno. Nódulos são calosidades que aparecem nas pregas vocais, porque elas batem uma na outra e então formam um calozinho, um nódulo. Esta situação, numa fase inicial, pode ser revertida com a terapia da fala. Quando já está realmente mais evoluída a situação, pode-se tratar através de cirurgia. Acontece também muito em crianças os nódulos. Porquê? Porque eles fazem abusos vocais. Eles gritam, eles fazem vozes de robôs, vozes de dinossauros, e então as cordas vocais batem uma na outra de forma desprotegida e criam esses calinhos, essas calosidades. O problema nas crianças é que a corda vocal ainda não está definida, ainda não está dividida em, digamos, camadas. Esta divisão em camadas ocorre na altura da adolescência, quando nós ouvimos a muda vocal. Então, se o calozinho, se o nódulo estiver lá, ao haver esta diferenciação das camadas da corda vocal, lesionamos a corda vocal toda, em profundidade, ok? Por isso é que não devemos desvalorizar uma disfonia nas crianças e um nódulo infantil deve ser sempre vigiado pelo médico otorrino e ele é que vai perceber se é para cirurgia ou não, porque não queremos que aquela criança fique com uma voz alterada para o resto da vida. Sinais de alerta. A típica rouquidão. E estamos a falar de uma rouquidão que prevalece por mais de 10, 15 dias, deve sempre recorrer à avaliação do médico otorrinolaringologista, a perda de voz, ficar completamente afónico, o esforço para falar, ou seja, eu faço tanto esforço para falar, fico cansada, até me dói esta musculatura toda. São sinais de alerta. O não conseguir projetar a voz, fazer um esforço muito grande para conseguir falar mais alto. As quebras na fala, estamos a falar e de repente ficamos sem voz, e o desconforto. Isto são todos sinais que devemos ter em atenção e procurar o médico otorrinolaringologista. Há muitos mitos à volta da voz, não é? As pessoas, quando alguém está rouco, dizem muito: bebe um chazinho de casca de cebola, ou então toma uma mebocaína, ou então um chá com mel. O que é que acontece aqui? O chá de casca de cebola, há perpétuas roxas, há assim uma série deles. Não há nada cientificamente provado de que ele faça bem às cordas vocais, às pregas vocais. A mebocaína o que faz é anestesiar, ok? Dar-nos uma sensação de melhoria, parece que estamos melhor, e o que é que nós vamos fazer? Vamos fazer um abuso sobre uma prega vocal que já está lesionada. Vamos pensar nos jogadores de futebol. Eles têm uma lesão a meio do jogo, entram
as equipas médicas e põem o spray milagroso, não é? E o jogador consegue fazer o jogo até ao fim. Mas a lesão está lá. Aquele spray milagroso foi anestesiar e foi fazer com que o jogador não sinta dor e consiga fazer o jogo até ao fim. Mas depois, no fim, ele vai para a reabilitação, logo. Ele vai logo fazer fisioterapia, vai logo ao médico, ele vai logo recuperar aquele músculo. Com a voz, as pessoas normalmente não fazem isso, a não ser que seja um profissional da voz, um cantor e saiba exatamente o que está a fazer. Então as pessoas tomam a mebocaína, ficam melhores, até parece que a voz sai muito melhor, mas depois fazem um esforço. Quando recuperam, estão a lesionar ainda mais a corda vocal, ok? Portanto, o melhor é nem tomar. O mel. O mel tem propriedades ótimas e faz muito bem a tudo, mas também às pregas vocais. O problema do mel é que tem na mesma as propriedades anestésicas, ou seja, vai anestesiar, mas o mel vai também regenerar a corda vocal. Tem componentes que regeneram, que acabam por fazer um detox à corda vocal. O que é que eu aconselho? Consumir o mel antes de dormir, porque sabemos que vamos fazer repouso vocal e aí não há risco nenhum de estarmos a subcarregar a corda vocal. Quando acordamos, vamos ter uma sensação aqui de secreções, parece que as cordas vocais estão coladas, porque o mel é viscoso e tem muita viscosidade, então bebemos um copo de água e depois retomamos a nossa vida normal. Já falei aqui que um dos mitos também é os nódulos. Quando nós dizemos a um doente que tem um nódulo na corda vocal, fica muito assustado e acha que tem um cancro. Não, nódulos são calos na corda vocal. Quais são os maus usos e abusos mais frequentes? Primeiro de todos, fumar, ok? Esse é eliminar logo por todas as questões, mas porque vai causar lesões na corda vocal. Os hábitos etílicos também. Comidas muito condimentadas também não são boas, não nos ajudam na voz. Porquê? Por causa do refluxo gastroesofágico. Nós até podemos dizer assim, mas eu não tenho azia. Mas azia é o fim de linha. Azia é quando o refluxo do estômago nos chega à boca, que sentimos o sabor azedo, ok? Isso já é fim de linha. O refluxo normalmente não é sentido pelo doente. Numa fase mais aguda é sentido ardor nesta região, mas isso também já estamos a chegar à azia, já estamos a chegar ao fim de linha. Por isso devemos evitar alimentos condimentados e também alimentos com laticínios, essencialmente antes de dormir. Porquê? Porque vamos estar na posição deitada e o suco gástrico vai andar aqui no nosso esôfago e acaba por vir até à laringe e causa irritação e inflamação nas cordas vocais. Então já falamos, fumar, hábitos etílicos, refluxo. O grito também não é de todo aconselhado para a nossa voz, porque vou-vos mostrar com o exemplo de um elástico. Imaginem, isto são as nossas cordas vocais, normais, estão em fonação, estão a vibrar. Quando eu grito, elas estão em tensão, ok? Então devemos falar sempre no nosso tom de voz normal. Professores, educadores de infância que precisam de projetar mais a voz. Há outras técnicas, o apito, as palmas, o falar mais baixo, ok? Por vezes surta mais efeito do que propriamente o gritar. Chega um ponto em que os miúdos se habituam aos nossos gritos e já não faz efeito nenhum gritar. Então gritamos nós, gritam eles e estamos a prejudicar as nossas cordas vocais, que não faz muito sentido. Outra questão é o sussurro. Muitas vezes nós estamos roucos, disfónicos, e então vou falar assim, vou sussurrar, que é para não forçar as minhas cordas vocais, mas estamos a forçar. Este é o tamanho normal, mas já expliquei, quando eu sussurro elas ficam assim, e elas têm muita dificuldade em se juntar, ok? Então também não é o tamanho normal da corda vocal, portanto o normal é falar no nosso tom de voz. Hábitos de higiene vocal adequados. É o descanso. Acima de tudo, descanso. Hidratação. Beber muita água. A hidratação hidrata o corpo no geral, ok? A água não vai passar nas cordas vocais, ela não hidrata de forma direta. A forma mais direta de hidratar as cordas vocais é através da nebulização. Aí sim, nós a inspirarmos o nebulizador com soro fisiológico, estamos a fazer uma hidratação direta na prega vocal. A água, no fundo, vai hidratar o organismo todo. A prega vocal é revestida por uma mucosa, que é basicamente água, e essa mucosa é que faz com que as cordas vocais não batam uma na outra de forma desprotegida e dá-lhes ali uma
proteção. Portanto, a hidratação é muito importante. Eu costumo dizer, quando eu digo beber 2 litros de água por dia, assusta. Então vamos pensar em copos. Então vamos beber 6, 7 copos de água por dia. E vamos fazer isto como se fosse medicação. Acordo, bebo um copo de água. À meia da manhã, bebo um copo de água. A seguir ao almoço, bebo um copo de água. À meia da tarde, bebo um copo de água. Antes de dormir ou ao jantar, bebo um copo de água. E assim conseguimos hidratar. Beber água ou beber chá ou beber águas aromatizadas são formas de hidratar. Águas aromatizadas falo em água com limão e hortelã, água com frutos vermelhos, compramos no supermercado frutos vermelhos congelados e pomos na água e aquilo acaba por saber melhor. Podemos beber chá, mas atenção ao chá verde, branco ou preto. Todos estes tipos de chá têm cafeína nos seus componentes. A cafeína desidrata as pregas vocais. Portanto, muitas vezes pedimos um café e a seguir um copo de água. E nem sabemos porque é que fazemos isso, mas porque sentimos que necessitamos de água a seguir. O organismo está mesmo a pedir hidratação. O café, eu não digo para não tomarem café, mas a seguir é importante hidratar. Se gostarem de ficar com o sabor a café na boca, hidratam passado meia hora. Okay? Então vamos compensar com um café ou um copo de água. É muito importante. O ar-condicionado também desidrata as nossas pregas vocais. Se trabalhamos e somos obrigados a trabalhar num ambiente com ar-condicionado, hidratar, beber mais água. As diferenças de temperatura também não nos ajudam. Então, criar o hábito. Imagina, trabalhamos numas piscinas que são muito quentes. Aquelas piscinas interiores são muito quentes. Os balneários são quentíssimos. Estamos lá, apanhamos aquele calor, aquele vapor muito quente. Viemos cá para fora, o hábito de pôr um lencinho à volta do pescoço. O chocolate também desidrata as pregas vocais. Portanto, nós podemos comer chocolate, nós podemos beber café, mas a seguir vamos compensar com a ingestão de água. Tipos de exercícios que nós podemos fazer em casa. Podemos fazer, imaginem, no caminho para o trabalho. Somos professores, somos profissionais da voz, somos pessoas que precisamos mesmo da voz no nosso contexto profissional ou até mesmo em casa. Podemos, no caminho para o trabalho, vamos no carro e podemos ir a fazer alguns exercícios, como, por exemplo, vibração de língua ou lábios. Uma coisa muito simples que eu vou explicar agora. E agora com os lábios. Podem aproveitar e fazer a melodia da música que está a dar no rádio do carro. Outro exercício é o pousamos os lábios muito suavemente um no outro, tentamos sentir cócegas e formigueiro na região da boca, relaxamos os nossos ombros, fazemos uma respiração abdominal pela barriga e fazemos o Outro exercício que podemos fazer, aí não convém ser no carro, em casa, é o exercício do tubinho. Pegamos num copo ou numa garrafa de água, pomos apenas um bocadinho de água, uma palhinha das mais largas, ok? E fazemos estamos a aumentar a circulação sanguínea na nossa prega vocal e estamos a relaxar este músculo. Podemos brincar e podemos fazer uma melodia. Tentem adivinhar que melodia é esta. Feliz Dia Mundial da Voz!